Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de oscilações. A semana passada a gente começou a falar sobre oscilações unidimensionais e agora nós vamos dar um passo adiante. Por quê? O que nós falávamos na aula passada eram situações onde uma única partícula que estava numa situação de equilíbrio estável era perturbada, perturbação entende-se, foi gasto energia em cima dela, portanto ela ganhou energia. E quando se perturba um ponto de equilíbrio estável, a energia que é ganha passará a ser uh, transformada nas formas potencial e cinética. Potencial, cinética, potencial e cinética, e essa repetição nas trocas é o que dá origem às oscilações. Então veja bem, como que a gente representa uma partícula a um ponto. E o fato dela estar num equilíbrio estável significa que a energia potencial dela é mínima. Por que é mínima? Porque se ela tivesse alguma energia potencial maior do que a mínima, ela não estaria em equilíbrio, porque a tendência da natureza é empurrar as coisas na configuração onde essa energia se minimiza. Então, se a gente fizer um gráfico de energia potencial versus a posição x, teríamos aqui um gráfico com um fundo. O fundo mais simples que existe é uma parábola, que vai dar origem às oscilações mais simples que existem, que é o movimento harmônico simples. Mas não precisa ser necessariamente uma parábola. Desde que tenha um fundo, eu tenho um ponto de equilíbrio estável e, portanto, a possibilidade de gerar oscilações. Então, vamos só recapitular aqui. O que acontece? Deixa eu desenhar melhor isso. Então, o que acontece quando você perturba este cara? Você vai empurrar ele ou para a direita ou para a esquerda, e ao empurrar, necessariamente ele vai parar numa situação onde ele vai ganhar um pouco de energia, um delta U, que vai ser a energia total. Dali para frente, o que vai acontecer? Este U vai ser trocado com energia cinética, que aqui ele vai estar carregado de energia cinética, que depois vai passar para o lado esquerdo e ele vai atingir uma nova altura do lado de cá e ele vai transformar toda a energia cinética em energia potencial. É isso que a gente vinha falando nas aulas da semana passada e abordando aí as diversas facetas que a gente pode formalizar esse movimento. Agora, a gente vai dar um passo adiante. Por quê? Esse tipo de fenômeno ele vai acontecer quando a partícula que for perturbada ela é sozinha no universo, quando ela não tem a capacidade de interagir com mais ninguém e nenhuma outra partícula. A gente sabe que não existem partículas isoladas no universo. As partículas elas sofrem interação umas com as outras, seja por forças eletrostáticas, forças magnéticas, forças gravitacionais e assim por diante. Mas existem algumas situações onde você pode considerar que as interações com o meio são fracas o suficiente a ponto de você considerar a partícula praticamente sozinha. Mas num contexto geral não é isso que acontece. Então, num contexto geral, quando você perturba uma partícula que esteja na sua configuração de equilíbrio estável, o fenômeno resultante disso se chama onda. Então, a gente vai começar essa aula definindo essa definição que eu vou apresentar para vocês. Ela é minha, ela não está no livro, é como eu gosto de interpretar o que é uma onda. E eu vou definir ela para vocês como sendo o transporte de energia da perturbação. Então, quando você perturba a partícula, a energia que você dá para essa partícula ela não fica mais confinada, ela é transportada de um ponto, onde esse ponto é onde você causou a perturbação inicial, para todos os outros pontos interagentes em um determinado meio. Então, essa frase ela é muito forte e ela tem várias palavras-chave aqui. Eu vou sublinhar algumas. Transporte é uma palavra que vai ser muito recorrente neste conteúdo. Energia e perturbação é outro. E pontos interagentes é uma outra parte muito forte. Então, o que essa frase está nos dizendo? Olha, quando tem uma partícula isolada do resto do universo, se você pudesse varrer o universo, sai poeira, sai planeta, sai estrela, sai tudo. Fica só um grãozinho sozinho
e ele está no ponto de equilíbrio estável, se você perturba ele, você dá energia para ele. Ao dar energia, você tira ele do equilíbrio. E ao tirar ele do equilíbrio, o que ele vai ficar fazendo com essa energia é ficar repetidamente transformando ela da sua forma potencial para cinética e assim por diante. Agora, quando existem um conjunto de partículas e elas são capazes de interagir, essa energia ela não vai ficar sendo pertencente unicamente para aquela primeira partícula onde você causou a perturbação. Ela vai ser transmitida. Por quê? Porque, do ponto de vista físico, interação é trocar energia. O que é a interação? A interação, do ponto de vista mais coloquial da palavra, interagir é trocar, certo? Quando você interage com alguém, você troca. Troca informação, troca sentimentos, troca o que você imagina, mas de alguma forma a existência daquela pessoa, ela está influenciando a sua própria existência, seja de maneira forte ou fraca. Isso é interagir, interagir com o meio, interagir com as outras pessoas, é fazer com que a existência de uma coisa afete a outra. E na física, essa influência só se dá se as energias puderem ser trocadas. E só existem dois tipos de energia na física: energia potencial, e aí pode ter vários tipos de energia potencial, e energia cinética. Então, se duas partículas não conseguem trocar energia nem potencial nem cinética, a existência de uma para a outra é irrelevante. Em outras palavras, dizer que algo existe e não pode trocar energia é a mesma coisa dizer que esse algo não existe. Inclusive, tem um livro muito interessante de um físico chamado Carl Sagan, um divulgador científico, chamado Um Mundo Assombrado por Demônios. Se vocês procurarem no Google, tem um capítulo do livro chamado Um Dragão na Minha Garagem. Ele faz uma reflexão sobre essa questão da existência e sobre o que significa existir, do ponto de vista até místico da coisa, usando como alegoria uma discussão sobre um hipotético dragão que ele teria na garagem dele. Mas esse dragão ele era invisível, ele não emitia ondas infravermelhas, enfim, ele começa a colocar um monte de imposição para esse dragão que no final das contas você conclui que esse dragão cheio de restrições existir é a mesma coisa de que ele não existir. Então, dê uma olhada. Se você procurar no Google, você vai achar só essa parte do livro. Procurem Um Dragão em Minha Garagem, do Carl Sagan. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, viajei um pouquinho agora, é que quando você tem várias partículas e elas interagem entre si, essa interação ela pode se dar de várias maneiras, mas a existência de uma tem que afetar a outra. Pode ser que elas se atraiam eletrostaticamente ou se repilam eletrostaticamente, ou se atraiam gravitacionalmente, ou seja uma força de colisão, ou existe uma corda, uma mola tensionado entre elas. Mas de alguma forma, quando você movimenta uma, isso ou entrega ou retira energia da outra. Então, no que isso vai acarretar? Veja só, vamos supor que você tem então uma cadeia de partículas e não só uma única partícula. Então aqui eu alinhei elas de uma forma unidimensional, mas elas poderiam ser partículas distribuídas num volume, por exemplo. Mas para facilitar o nosso raciocínio, vamos inicialmente supor que elas estão unidimensionalmente distribuídas. Mas de alguma forma elas têm algum tipo de força que uma exerce sobre a outra que permite que a existência de uma afete a existência de todas as outras. Na nossa alegoria aqui, para a gente facilitar, vamos supor que existem uma espécie de mola entre elas. E ela está, digamos, na sua situação de equilíbrio. Todas as partículas estão em equilíbrio, desse jeito. Só que você vai lá e você perturba a primeira dessa cadeia de partículas. Você pode, por exemplo, ter dado um puxãozinho nela para a esquerda. Feito isso aqui, ó. Tchuft, puxou e já soltou também. Se essa partícula fosse sozinha,
no universo, o que aconteceria com ela? Ela viria um pouco para a esquerda, seria tensionada para a direita, iria passar, iria vir até aqui e ficaria oscilando para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, que é a oscilação unidimensional que vínhamos discutindo. Só que o fato dela poder interagir com a próxima, que pode interagir com a próxima, que pode interagir com a próxima e assim por diante, fará o seguinte: num primeiro instante infinitesimal, de tão curto que ele vai durar, essa mola aqui vai ficar mais tensionada do que deveria, ou seja, não estará em equilíbrio. Já as outras ficarão como elas inicialmente estão, porque essa transferência de energia, a perturbação, não é transferida instantaneamente. Existe uma certa velocidade com que isso aqui afeta os demais. Só um pouquinho. Então, se você conseguisse analisar isso quadro a quadro, o que você veria no primeiro instantezinho, logo que você causou a perturbação, seria essa primeira partícula que você perturbou sendo puxada para a esquerda, numa força de restituição, mas essa segunda aqui sendo trazida. Desculpa, a primeira trazida para a direita e essa segunda trazida para a esquerda. Portanto, no instante seguinte, o que você veria era essas duas partículas se reaproximando, se recobrando mais ou menos a sua distância de equilíbrio, mas o que aconteceria com a interação entre a segunda e a terceira partícula? A tensão ficaria concentrada aqui. Já entre a primeira e a segunda seria a situação em que a mola... Aqui a mola representa uma coisa mais genérica, tá? Seria uma força de interação. Você poderia pensar em qualquer outra força de interação. E daqui para trás, nesse instante, estaria tudo ainda inalterado. As forças aqui agiriam de que maneira? Essa partícula segunda sendo forçada para a direita e a terceira forçada para a esquerda. Em instante seguinte, teríamos a primeira, a segunda e a terceira na sua posição mais ou menos de equilíbrio, e entre a terceira e a quarta, a tensão envolvida. Acho que já deu para pegar o espírito da coisa. O que eu estou querendo dizer aqui é que vocês percebem que essa mola representada em laranja, ela está sendo propagada para a direita? Antes ela estava entre a primeira e a segunda, depois entre a segunda e a terceira, e depois entre a terceira e a quarta, e assim por diante. Então, alguma coisa está se deslocando através do meio. Tá? Como você pode ver, essa mola carregada de energia, por que ela está carregada de energia? Porque ela está mais distendida do que ela gostaria. Ela está se deslocando. E ela vai percorrer todo o meio. Agora, é a energia que se desloca através do meio, mas o meio em si não está se deslocando. As partículas têm uma leve movimentação, mas depois elas recobram seu equilíbrio. Então, quando você perturba o meio interagente, a energia da perturbação não fica contida, localizada no espaço. Ela é transmitida como se fosse um telefone sem fio, do primeiro para do segundo para o terceiro e assim por diante. E ela vai percorrer todo o meio. E isso não acontece instantaneamente. O meio vai impor uma velocidade de propagação. A velocidade com que a perturbação se propaga no meio, isso a gente vai ver depois, ela nunca será uma propriedade da perturbação, e sim uma propriedade do meio. É o meio que vai definir qual é essa velocidade. Deu para entender por enquanto, gente? Então, com isso, a gente pode classificar os tipos de onda. Só retornar aqui o slide anterior. Só para, se não ficou claro o que a gente vai ter aqui,
você vai ter uma energia que foi dada aqui. Essa força vezes deslocamento é um trabalho, certo? E trabalho é energia gasta. E vai ser a energia que vai ser dada para essa primeira partícula. Depois disso, essa energia vai ser pulada do primeiro para o segundo, depois do segundo para o terceiro, depois do terceiro para o quarto, e assim consecutivamente. Então, isto é uma onda. É o transporte de energia através do meio. Nunca o meio sendo transportado. É uma confusão aí bastante comum de se fazer, por isso eu sou um pouco repetitivo nesse sentido. Agora, esses pontos eles têm que interagir. Tá? Não tem como você propagar uma onda através de pontos no espaço que não podem trocar energia entre si, já que a onda é justamente a troca de energia. As ondas, elas vão ser classificadas de acordo com algumas categorias que elas não são excludentes. A primeira categoria é quanto ao tipo de energia que é transportada. Aqui em Física 2, as únicas ondas que vamos trabalhar são as ondas mecânicas. E por que a onda mecânica é caracterizada com este nome? É categorizada com este nome? Porque a energia que é transportada por essa onda é do tipo mecânica. E o que eu quero dizer com isso? O que é energia mecânica? Energia mecânica é quando a energia total é uma composição de energia cinética com potencial. A energia potencial pode ter várias formas. A energia potencial pode ser, depende da natureza da força que é associada com aquele potencial. Tá? Então, energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica e assim por diante. Mas, necessariamente, essa energia potencial ela vai ter que ser transformada repetidamente em energia cinética. E uma palavra-chave para entender energia cinética é massa. Não existe energia cinética de alguma coisa que não tem massa. Parece uma coisa meio óbvia, mas nem tudo no universo tem massa. Então, para que eu tenha energia mecânica, necessariamente entende-se que é quando o meio de propagação é permeado de matéria, ou seja, massa. Então, não significa que eu só tenha energia cinética, mas há energias potenciais, elas precisam ser transformadas em cinética. Como, por exemplo, esse caso que eu usei aqui para ilustrar, que tipo de troca de energia você tinha? Você tinha a energia que você puxou, virou potencial. Aí esse cara aqui andou, virou cinética, que depois se transformou em potencial, que virou cinética, e potencial e assim por diante. Então, se eu não tivesse massas distribuídas, você não teria uma onda mecânica. A grande maioria das ondas que nós vamos falar aqui são ondas mecânicas, mas existem outros tipos de onda que são as ondas de campo. Tá? Só para exemplificar aqui que ondas de matéria são essas. Ondas na corda, ondas sonoras, ondas da minha voz, por exemplo. São todas ondas que precisam de matéria.
A onda na corda precisa da própria corda. A onda sonora precisa de algum meio permeado de moléculas, como o ar, por exemplo. Ou ela pode se propagar no meio sólido também, mas eu tenho que ter moléculas. Já existe um outro tipo de onda, que são as ondas de campo. Então, aqui, a energia que é transportada contida em campos de força. Então, campos como o campo elétrico, por exemplo, o campo gravitacional, isso é um conceito que vocês vão trabalhar melhor em Física 3, mas eles representam uma perturbação no espaço que não necessita de matéria necessariamente. Eles significam que, caso haja uma partícula ali, ela sofreria uma força. Mas mesmo que não haja uma partícula ali, o campo ali se encontra. Talvez seja um termo meio confuso, mas vocês vão falar muito de campo elétrico em Física 3. Então, digamos que num ponto você tem um campo elétrico apontando para cá. Qual o significado desse vetor verdinho que eu representei? Significa que se eu coloco uma carga elétrica aqui, ela sofre uma força elétrica na mesma direção e sentido que o campo. Caso eu não tenha partícula, obviamente que eu não tenha campo, mas mesmo assim eu ainda tenho o campo. Desculpa, caso eu não tenha partícula, eu não vou ter a força, mas mesmo assim eu continuo tendo o campo. Então, uma onda de campo é a presença de um campo num ponto que vai perturbar essa região do espaço, que não necessariamente tem matéria, e essa perturbação vai ser propagado ao longo do espaço, vai perturbar outras regiões do espaço que vão apresentar outros campos e assim por diante. E isso constitui uma onda de campo. Nossa, parece meio abstrato, né? Mas existem várias ondas desse tipo que fazem parte do nosso cotidiano. A mais simples de mencionar é qualquer coisa que você detecta quando você abre seus olhos. A imagem, na verdade, é a informação de ondas eletromagnéticas do espectro de visão. Tá? Então, tudo que você enxerga porque está chegando ondas do tipo eletromagnéticas, que são campos elétricos e campos magnéticos alternados. Depois eu vou exemplificar melhor isso de uma forma mais visual. Tá? Mas o que é importante ressaltar aqui é que as ondas de campo não precisam de matéria, então elas se propagam no vácuo, em outras palavras. Não é necessário a existência de matéria. Exemplo: a onda que permite que você mande um WhatsApp para o teu amigo, a onda que sai do teu celular, vai até um satélite, vai até as ondas de transmissão e depois chega no celular, são ondas eletromagnéticas. As ondas que permitem que você olhe para o céu e enxergue as estrelas são ondas eletromagnéticas, porque elas atravessam uma imensidão de anos-luz de simplesmente vácuo, onde não tem molécula nenhuma no meio do caminho. Então, para chegar aqui não pode ter sido onda mecânica, tem que ser uma onda de campo. Tudo bem? Essa é a primeira classificação. Existe uma outra classificação que ela não exclui a primeira, é só uma outra maneira de você classificar, que é quanto à direção da propagação. Ou melhor, a direção entre a propagação
a perturbação. Então, ondas mecânicas, elas podem ser uma dessas duas aqui, elas não são excludentes, tá? A primeira possibilidade são as chamadas ondas longitudinais. Que é quando propagação e perturbação ocorrem na mesma direção. Então, o exemplo que eu dei antes é um ótimo exemplo de onda longitudinal. Por quê? Vamos voltar lá. Qual era a direção que eu perturbei? Olha, eu coloquei uma força que empurrou para o lado esquerdo, que depois foi puxada para o lado direito, depois voltou para o lado esquerdo, e assim por diante. Ou seja, eu só estou falando na direção horizontal. E para onde essa energia viajou? Da esquerda para a direita, ou seja, também na horizontal. Veja, a perturbação e a propagação não são a mesma coisa, elas nunca vão ser a mesma coisa, mas às vezes a direção das duas podem ser coincidentes. E neste caso eu tenho uma onda longitudinal. Entenderam? Então, cada molécula se moveu aqui para a esquerda e para a direita, e a energia se propagou para a direita. Tanto uma situação como a outra, estou falando da direção horizontal. Entenderam o que é uma onda longitudinal? Se vocês entenderam, vai ficar previsível o que seria uma onda transversal, que é justamente o contrário. Que é quando a propagação e a perturbação ocorrem em direções perpendiculares. Então, seria a situação onde, se eu voltasse aqui para essa cadeia de partículas, se ao invés de eu puxar a primeira, a perturbação que eu cause seja de trazer a primeira para a esquerda ou para a direita, eu puxasse ela para cima ou para baixo. A perturbação seria na vertical, todas as outras seriam perturbadas para cima ou para baixo, e isso iria caminhar horizontalmente. Então, uma onda transversal. Então, eu tenho aqui alguns GIFs para poder ilustrar essas duas situações. Agora, eu vou reforçar, isso é independente das ondas serem mecânicas ou ondas de campo. Uma onda mecânica pode ser longitudinal ou transversal. E uma onda de campo, até onde eu sei, só existem transversais. Não tem onda de campo longitudinal. Mas o que eu quero dizer é que são categorias que elas não são excludentes. Então, veja só. Aqui eu tenho um GIFzinho que vai ilustrar para a gente uma onda transversal. Por que eu sei que ela é transversal? Eu sei que é um pouco difícil, a visão da gente pode ficar um pouco confusa, mas se você focar em uma única bolinha dessa, você vai ver que o movimento dela é oscilatório, mas mesmo que não seja oscilatório, a direção em que ele acontece é vertical, concordo? Agora, ele gera uma perturbação, que são elevações da cadeia de molécula. E essa perturbação ela caminha para a direita. Deixa eu fazer um print aqui da tela para deixar isso salientar esse aspecto. Isso aqui é um tipo de onda chamada onda harmônica que a gente ainda vai ver em outra videoaula, tá?
Mas, por enquanto, vamos só focar no fato dela ser transversal. Então, o que está acontecendo? Cada partícula aqui está executando um movimento para cima e para baixo, certo? Para cima, depois para baixo. Todas elas fazem o mesmo movimento, não simultaneamente. Não é quando uma está subindo que as outras também estarão subindo. Às vezes uma vai estar subindo enquanto a outra vai estar descendo. Mas o que eu quero dizer com o mesmo movimento é que elas têm a mesma amplitude de oscilação e a mesma frequência de oscilação. Mas não precisa ser simultâneo. E por não serem simultâneas, o que você vai ver é uma perturbação no meio visual, onde alguns pontos estarão mais embaixo do que a situação de equilíbrio e outros mais em cima, e outros mais embaixo e outros mais em cima. E aqui em cima também. Opa! Então, qual é a direção da propagação dessa onda? Ora, depois eu vou voltar lá para vocês prestarem atenção. Mas você vai conseguir ver que essa elevação aqui em cima se desloca para a direita. Ela tem uma certa velocidade na horizontal. Essa velocidade aqui, em geral, é constante, tá? Então, você vai ter uma velocidade na horizontal da onda se propagando através do meio. Mas as partículas que compõem o meio se deslocam na vertical. Então, isso daqui é uma onda transversal. Então, a gente nunca pode confundir a velocidade da onda com a velocidade das partículas que são percorridas pela onda. Por mais confuso que possa parecer, são duas coisas diferentes. As partículas percorridas pela onda se deslocam na vertical, portanto, as suas velocidades são verticais. Já a onda que percorre as partículas se desloca na horizontal, porque isso daqui é a velocidade da energia. E não das partículas. Como se você passasse um bilhetinho numa fileira de pessoas, onde as pessoas se movem para entregar o bilhetinho para a pessoa da frente, e o bilhetinho vai viajando. A velocidade do bilhetinho não é a velocidade das pessoas. O bilhetinho percorre as pessoas, mas as pessoas, em média, ficam paradas. Tá? Elas vão ter algumas velocidades, mas não vão ser a velocidade de transporte. Agora, vamos ver o que seria, então, uma onda longitudinal. Isso aqui é uma onda longitudinal. Aqui é melhor que dá para ver até quem está causando a perturbação. Quem está causando a perturbação é a espécie de êmbolo aqui, que gera uma oscilação para frente e para trás. Portanto, empurra as partículas para frente e para trás. Se essas partículas fossem sozinhas, elas só fariam este movimento, mas elas vão acabar transmitindo essa perturbação para a próxima, que transmite para a próxima, que transmite para a próxima. Aqui é melhor que você consegue, tem pintadinho de vermelho aqui, duas partículas, essa e essa. Só para a gente poder focalizar os nossos olhos sem ficar com dor de cabeça. Então, se você olha para essas partículas, elas executam um movimento oscilatório para frente e para trás, que é o mesmo movimento executado por essa outra partícula, que é o mesmo movimento executado por qualquer outra partícula. É um movimento oscilatório para frente e para trás. Se fosse simultâneo, sincronizado, você veria essa coluna de partículas como um todo se movendo juntinho para frente e para trás. Mas por não ser localizado, desculpa, por não ser simultâneo, o que acontece? Deixa eu fazer um print aqui. Pular para cá. O que acontece? Na verdade, eu tirei um print numa hora meio ruim. Deixa eu voltar. Engraçado que quando a imagem está congelada, a gente perde aquela noção de que você vê algo se deslocando aqui. Mas eu vou tentar salientar.
você vê que algumas regiões têm uma concentração maior de moléculas, como essa que eu estou salientando em azul aqui. Tem uma outra aqui assim. Aqui. Aqui tem outra. E assim por diante, né? Por que você vê essa região mais concentrada por moléculas? Porque é a região onde você tem, como as moléculas se deslocam na horizontal, algumas moléculas vindo para a direita, enquanto outras vêm para a esquerda. Então, elas estão se encontrando. Enquanto em outras regiões, elas estão se afastando mutuamente e vai formar uma espécie de um vazio. Então, essas regiões de alta concentração, elas se deslocam através do meio. E essa velocidade é a velocidade de propagação. Não é a velocidade das moléculas, porque as moléculas oscilam, enquanto essa velocidade aqui, ela é uma velocidade que ela é constante, que caminha, que percorre o meio. É a velocidade de propagação, que significa a velocidade da energia. Já a velocidade das moléculas é para frente e para trás. Como a direção é a mesma, apesar de não ser a mesma velocidade, você tem uma onda longitudinal. Voltando lá. Você consegue ver. Tem um outro GIF aqui que ele dá mais ênfase nessa diferença de velocidades, só apontando. Você tem aqui algumas setas apontando para as partículas, evidenciando que o movimento é oscilatório, e você vê ali aquela seta preta indicando uma região de alta concentração de moléculas, e você vê que ela se desloca com velocidade uniforme. E ainda está escrito aqui Compression, Rarefaction. Então você consegue ver aqui uma região de compressão e rarefação, que é o significado da perturbação percorrendo a onda, percorrendo o meio, desculpa. Existem situações onde essas duas possibilidades podem acontecer simultaneamente, movimentos de ondas longitudinais e transversais. Então você vai ter aqui uma representação do que seriam as ondas na água. Então, você vê essa elevação aqui caminhando. Você poderia pensar no primeiro momento que é uma onda transversal, né? Porque ela caminha para a direita nessa representação e as moléculas, os pontos aqui em cima da água se movem para cima e para baixo. Só que você prestar um pouquinho mais atenção nesses círculos laranjados que descrevem a trajetória, eles traçam a trajetória de duas partículas, você vê que ao mesmo tempo que ela se desloca para cima e para baixo, ela também executa o movimento para frente e para trás. Então, isso daqui seria uma onda elíptica, né? Aqui, por sorte, a amplitude dos movimentos para cima e para baixo, para frente e para trás, acaba sendo o mesmo. Então, acaba dando uma onda circular. Mas a circunferência é um caso especial de uma elipse, né? E quanto mais profundo dentro da água, menor é esse deslocamento. Tanto é que se você estiver mergulhando bem, alguns metros embaixo ali da superfície, você nem vai sentir essa ondulação. Essa é a onda antes de estourar, tá? Por que ela estoura? Porque à medida que a onda se aproxima da praia, você acaba tendo o impedimento aqui das partículas descreverem essa circunferência, porque o leito da areia acaba se aproximando cada vez mais da superfície da água. Então você deixa de ter uma energia cinética que é transformada em energia potencial e a onda ganha altura, né? E quando ela ganha altura, muito possivelmente essa parte de cima acaba se deslocando mais rápido que a parte de baixo e as partículas acabam então se desfazendo dessa configuração aqui. Tá? Mas isso aqui é um caso especial, a gente não vai tratar dele aqui. As ondas de terremotos são semelhantes, mas tem algumas particularidades. Tem aqui uma ilustração de como elas funcionam. Também são movimentos horizontais e verticais, mas descrevem elipses um pouco diferentes, né? Então, dependendo aqui dessas amplitudes, de como elas se combinam, você pode ter tremores mais ou menos danosos. Mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe.
que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: a velocidade com que essas perturbações caminham no meio depende unicamente do meio. Tá? Então, mesmo que não tenha onda se propagando em um meio, você já saberia qual seria a velocidade em que uma perturbação se propagaria por ele. A velocidade de propagação nunca é uma propriedade da perturbação. Sempre é uma propriedade do meio. Para vocês não se esquecerem disso, pense o seguinte. Pega uma criança que tem uma voz bem aguda e uma pessoa com a voz mais grave. A voz dessas duas pessoas, as diferenças na sonoridade dessas duas pessoas, elas são uma identidade sonora da diferença de perturbação que as cordas vocais de cada uma propagou no meio. No entanto, a velocidade das vozes dessas duas pessoas vão se propagar com a mesma velocidade. Se essas duas pessoas derem um grito, esse grito será ouvido ao mesmo tempo por uma pessoa a uma certa distância. Por que ao mesmo tempo? Porque as velocidades são as mesmas. E por que as velocidades são as mesmas? Porque o meio é o mesmo. Qual é o meio? É o ar. Então, as duas velocidades, as duas vozes se propagou no mesmo meio, portanto, com a mesma velocidade. Tá? Eu vou repetir muitas vezes isso. Se você não pegou agora, você vai pegar na marra, desde que esteja assistindo às aulas, né? Para falar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, que eu mencionei como exemplos de ondas de campo, tem um gifzinho aqui que é bastante interessante, que ele ilustra aqui de uma forma um pouco mais simplista, como se você pudesse isolar uma única onda aqui, cujo eixo de propagação, a direção de propagação seria o eixo x. A gente fala que ela é uma onda eletromagnética porque ela não pode existir sozinha, não pode ter uma onda elétrica. Se eu tenho uma variação do campo elétrico no espaço, necessariamente eu vou acabar tendo campo magnético, e os dois variam. Então, é uma onda elétrica e uma onda magnética. O vetor azul representa o vetor campo elétrico e o vetor vermelho o campo magnético. Então, o que significa esses vetores? O campo azul, que é mais fácil de entender, significa uma força hipotética que uma partícula sofreria caso estivesse ali. Deixa eu fazer um print aqui dessa tela, passar aqui para a nossa lousa. Então, o que significaria isso? Se você tivesse uma carga positiva nessa região aqui, essa carga seria empurrada para cima, na mesma direção e sentido do campo elétrico. Se fosse negativa, a força seria o contrário. Tá? Então, o fato de eu ter uma onda significa que uma partícula que estivesse aqui, por exemplo, no caminho da passagem dessa onda seria empurrada para cima, depois seria empurrada para baixo, depois seria empurrada para cima e depois seria empurrada para baixo. Tá? E quem causa essa onda são vibrações de cargas elétricas em algum lugar do espaço. Então, quem causou essa onda foi uma vibração de carga elétrica. Mas isso percorreu o espaço através de posições onde eu não tenho carga elétrica. Mas se aqui na frente eu tiver uma carga elétrica, ela vai acabar oscilando para cima e para baixo. Então, aqui você tem uma variação de forças hipotéticas. Por que eu falo hipotético? Porque você não precisa ter a carga. Pode ser que eu não tenha carga aqui. E, portanto, eu não tenho força, mas mesmo assim eu tenho campo. Então, seriam campos de forças que variam para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, e isso se propaga para a direita. Por isso, uma onda transversal, e neste caso, uma onda transversal eletromagnética. Pessoal, tudo o que acontece em um ponto e é percebido causa consequências em outro ponto, escondido por detrás desse fenômeno tem um fenômeno ondulatório. O fato de a gente conseguir receber o calor do Sol, por exemplo, e a imagem do Sol também, é um fenômeno eletromagnético. Desculpa, é um fenômeno ondulatório.
E todos os fenômenos ondulatórios, eles não são instantâneos. Eu sempre tenho uma velocidade associada. Então, se o Sol desaparecesse agora, a gente continuaria vendo ele. E a gente veria ele até a informação de que o Sol desapareceu chegasse até nós. E essa informação viaja com a velocidade da luz. Se você pega a distância do Sol até a Terra, significa que a luz, e não só a luz, mas qualquer onda que viaje com a velocidade da luz, demora em torno aí de 8 minutos, se não me engano, para chegar até a gente. Então, nós enxergaríamos um Sol que já não existiria mais, e não só isso, sentiríamos a força gravitacional do Sol que já não existiria mais. A Terra, em outras palavras, orbitaria algo que não está lá durante 8 minutos. Por quê? Todos os fenômenos que acontecem num ponto e afetam outros pontos são fenômenos ondulatórios. E o tempo entre a perturbação acontecer num ponto e se propagar para todos os outros pontos tem a ver com a velocidade de propagação da onda. E essa velocidade nunca é infinita, portanto, sempre tem um tempo maior do que zero. Beleza, gente? Vamos terminar essa aula por aqui, já que eu tenho terminado todas elas com 50 minutos, e aí a gente continua a próxima aula falando de ondas progressivas.